Agora tá gravando. Tá dando pra ver, gente? Ai, Tá sim, João. gravação acrescentou muita tensão à chamada. Agora não podemos mais falar merda. Tá, vamos desligar as câmeras pra não pesar muito pros meninos. Pode ser. Peraí. Beleza. Diogo que começa? Oi, eu começo. Então vai lá, Diego. Bom, vamos dar início à monitoria de fisiologia aqui. A gente vai retomar alguns conteúdos da primeira e da segunda aula, que a gente, nesse caso, é a primeira aula agora, que a gente vai falar sobre junção neuromuscular, estrutura do sarcômero, acoplamento, excitação, contração e o ciclo de contração e relaxamento. Primeiro, a junção neuromuscular, a gente vamos entender um pouco como que o impulso chega até o terminal axonal, ou o botão. O que acontece é que a gente tem, no neurônio motor, vários canais de sódio, que são voltagens dependentes. Na situação de repouso, vocês podem ver na imagem, na figura letra A gente tem que esse canal está fechado, e ele tem dois portões, o portão de ativação e o portão de inativação. No caso, o portão de ativação está fechado quando a célula está em repouso. Quando o estímulo despolarizante chega nesse canal e ele atinge um limiar de despolarização, que é o menos 55 mV, ele abre e começa a entrar muito sódio, tanto por diferença elétrica quanto por diferença de concentração. E isso vai despolarizar mais ainda a célula, até ele chegar num limite de mais 30 mV, mais ou menos. Vocês não precisam saber exatamente os valores, tá, gente? Mas quando ele chega no limiar ali, no mais 30, o portão de inativação se fecha e para de entrar sódio nessa célula. E o que acontece? Depois que para de entrar sódio, continua saindo potássio da célula, por canais de potássio, para repolarizar essa célula. E com isso, esse impulso vai passando durante todo o axônio, até chegar no botão terminal, no botão sináptico. Pode passar. Bom, então, na junção neuromuscular, a gente estava no neurônio motor ali em cima à direita, estava no axônio, o impulso vai percorrendo todo o axônio até chegar no botão terminal. Essa junção neuromuscular, ela tem dois componentes assim principais, que é formado pelo botão terminal e pela placa motora. O que é essa placa motora? Essa placa motora é uma especialização da membrana da célula muscular, que contém várias invaginações e uma concentração altíssima de receptores para acetilcolina. E entre o botão terminal e essa placa motora, a gente tem uma fenda. Eles não estão conectados fisicamente, eles estão separados por uma fenda sináptica. E também no botão terminal a gente tem várias vesículas sinápticas que contêm neurotransmissores. No caso da junção neuromotor é a acetilcolina. E pode passar. Bom, então aqui a gente tem na imagem da esquerda, quando o impulso elétrico, o estímulo, chega até o botão sináptico, na membrana do botão sináptico, a gente tem a abertura de canais de cálcio que são voltagem dependente. Ou seja, despolarizou a célula, abriu canais de cálcio por conta dessa despolarização, e esse cálcio que entra na célula por diferença de concentração desse íon, tanto na célula quanto no líquido extracelular, vai promover a exocitose da acetilcolina.
E às vezes eu ficava me perguntando, nossa, como que isso acontece, né? Tipo, parece meio mágica, assim, o cálcio entra e a acetilcolina sai por exocitose, né? Aí, tipo, foi procurar mais isso. E, na verdade, existem proteínas, tanto na membrana quanto na membrana da célula, do botão sináptico, do botão terminal, quanto na vesícula sináptica, existem proteínas que, com o cálcio, elas vão se ligar, vão se ancorar, são proteínas de ancoragem, que a gente chama. E aí a vesícula se liga à membrana do botão sináptico. E também com o cálcio, com a presença de cálcio, ela promove a fusão dessas membranas e, com isso, a exocitose da acetilcolina. Então, o que acontece? A acetilcolina foi liberada na fenda sináptica e tal. Aí, à direita, na imagem da direita agora, a gente tem que essa acetilcolina vai se ligar a um receptor colinérgico nicotínico, no caso. E quando ela se liga, esse receptor nada mais é do que um canal iônico. Então, a acetilcolina se liga, abre esse canal, abre uma porta ali desse canal, e permite tanto a entrada de sódio quanto a saída de potássio. Só que como a entrada de sódio é muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte, muito mais, enfim, importante do que a saída de potássio, acaba ocorrendo uma despolarização também na célula muscular. Então, é assim que a despolarização sai da célula do neurônio motor e chega na célula muscular. Pode passar. E aqui é para entender, vamos dizer assim, o que acontece com a acetilcolina depois. A gente tem também na membrana da célula muscular uma enzima que chama acetilcolinesterase, que depois que a acetilcolina é usada no receptor, ela vai ser degradada, formando acetato e colina. E essa colina vai ser reutilizada, ela entra na célula de novo por um cotransporte de colina e sódio. Ela entra na célula e vai ser ressintetizada. Aí a gente tem outra enzima que vai formar acetilcolina a partir de acetil-CoA e colina. Aí ela vai se organizar na vesícula sináptica e vai acontecer tudo isso de novo. Pode passar. É isso. Minha parte era isso. Bom dia, gente. Agora eu vou falar para vocês um pouco das unidades contráteis do músculo. A gente tem, na imagem à esquerda, só tem essa mesmo, a estrutura do músculo. A gente vê que a célula muscular é uma célula grande, e aí vocês veem abundância de mitocôndrias dentro delas. A gente vai ver os túbulos T depois com a Babi, o retículo sarcoplasmático, mas eu vou focar nas unidades contráteis, que são as miofibrilas. O João consegue apontar para a gente a miofibrila aí? Isso, essa aí, que são as unidades contráteis. A gente tem que a miofibrila, ela é formada por unidades menores que se repetem, que são os sarcômeros. E os sarcômeros, eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento da vida, no ensino médio, talvez, mas os sarcômeros, eles são formados por proteínas, e elas se organizam de forma bem organizada, né? Elas se dispõem de forma bem organizada nele para garantir a contração muscular. Então, a gente tem as proteínas actina e miosina, que são as principais, que a gente tem mais contato, que formam os filamentos. Troponinas e tropomiosinas, que têm função reguladora na hora da contração. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E a titina e a nebulina, que são proteínas que têm função acessórias. Elas vão garantir a estabilidade do sarcômero. Pode passar, João. Então, falando mais um pouquinho agora sobre actina e miosina, a gente tem que a miosina forma os filamentos grossos do sarcômero. E elas são formadas por cadeias proteicas
de várias moléculas de miosina que se entrelaçam. E elas formam uma cauda longa. Mostra aí, João, aí embaixo. Seria essa cauda longa, que ela é estática no sentido de que ela não movimenta, ela fica em forma de bastão mesmo, bem rígida. E a gente tem a região das cabeças, que é a parte que vai interagir com a actina na hora da contração. E a gente tem esse como se fosse um pescoço, eu gosto de chamar assim, que é a região flexível, que é a região de dobradiça. No momento da contração, é ela que vai movimentar para fazer com que haja aproximação ou afastamento das filas de actina e miosina. Agora, a gente tem duas cabeças da miosina, a gente chama uma de cabeça leve e outra de cabeça pesada. A cabeça pesada, ela tem um domínio que é capaz de se ligar ao ATP para gerar o movimento e possui um sítio de ligação para a actina. Não precisa ficar muito preocupado com isso nesse momento, porque a Ana vai falar um pouquinho mais para frente, vai fazer um pouco mais de sentido. E os microfilamentos de actina, que são os filamentos finos, são formados por várias unidades de actina, que são essas bolinhas aí que a gente vê, que a gente chama de actina G, cada bolinha dessa, e elas formam esse fio. O polímero a gente chama de filamento F, então seria as bolinhas, os monômeros são actina G, e o filamento que elas formam a gente chama de filamento F, e o microfilamento de actina é formado por dois filamentos F desse que se entrelaçam. Eles ficam bem enroladinhos um no outro, que dá essa ideia de espiral. Lembra uma molécula de DNA na minha cabeça. Pode passar, João. Agora, é importante também que você saiba identificar como que o sarcômero se dispõe, principalmente nesse momento, porque a partir do momento que vocês têm a ideia de como que ele fica relaxado, na hora de que ele contrai, vocês vão saber o que é que muda, para onde que vai cada coisa. Então, primeiro, a gente tem o disco Z, aí que ficam, eu gosto de chamar ele de limites do sarcômero. Então, entre um disco Z e outro disco Z, a gente tem o sarcômero, que é aí onde o João está apontando, que são estruturas proteicas, que eles ficam meio em zigue-zague, que é onde se fixam os filamentos finos de actina, tá vendo? A actina seriam essas linhas vermelhas paralelas aí, e elas se fixam no disco Z, nas laterais. A banda I é a região ocupada apenas pelos filamentos finos. É interessante notar que dentro de um sarcômero, em cada extremidade dele, você tem meia banda I, ou seja, a banda I ela fica um pedaço em um sarcômero e um pedaço em outro sarcômero. Entendeu? Elas são divididas no meio pelo disco Z. Seria, então, a banda I é a região onde tem apenas filamentos finos de actina. A banda A. A banda A, ela vai pegar a extensão do filamento grosso, ou seja, do tamanho do filamento grosso é a banda A, independente se tem só actina ou só miosina. Na verdade, não vai ter só actina. A banda A seria, então, esse roxo aí, aponta pra gente, João, que ela pega o filamento grosso inteiro, tanto na região que ele está sozinho, que é essa mais central, quanto na região que ele está sobreposto ao filamento fino de actina. A zona H é a região central da zona da banda A, que é onde tem só filamentos grossos. Então, recapitulando tudo, a gente tem os discos Z nas extremidades, que são locais de fixação dos filamentos finos. A banda I, que é onde tem apenas filamentos finos. A banda A, que abrange todo o filamento grosso. A zona H, que tem apenas o filamento grosso. E a gente tem, não está representado no desenho, mas essa linha no meio do filamento grosso a gente chama de linha M, que é onde eles estão fixados também. Então, o disco Z é para o filamento fino, a linha M é para o filamento grosso, entende? São o local de fixação deles. Pode passar, por favor, João. Calma aí, só um minuto, tem uma pergunta.
Deixa eu ver do que se trata para não parecer um pop-up aqui. Deixa eu ver. Tá. Esses riscos verticais do filamento grosso são as cabeças da miosina. Volta lá, João, por favor. Não, é só para mostrar que é o filamento grosso mesmo. Eles estão ocultos. É porque as cabeças da miosina, elas ficam mais para a extremidade mesmo. Acho que nas outras imagens fica mais claro isso. Aí também para mostrar, é porque eles são chamados de filamentos finos e filamentos grossos, porque foi como quando eles identificaram isso na microscopia eletrônica, tinha a parte da miosina, ela ficava mais grossa mesmo, ela ficava meio achurada, assim, entendeu? Então por isso que está representado dessa forma. Tá bom? Pode passar, João, por favor. Essa imagem eu gosto dela, que ela mostra a linha M, que a gente não estava representado no outro, e para ter uma ideia que o sarcômero, ele não fica só naquele plano, entendeu? Ele se dispõe em vários planos. O livro, o Silverthorne, se vocês olharem, vai falar que para cada de miosina tem 6 de actina, vários valores assim, vocês não precisam saber disso, mas essa imagem é interessante só para ter uma ideia que eles ficam dispostos em todo esse formato aí, que é bem complexo, né? Então, para garantir que o músculo se contraia como um todo. Então, é importante vocês terem essa ideia, para não ficar só nesse plano aí, que tá na parte de cima, para ter uma ideia que é bem organizado. Pode passar, João. E agora, com relação às proteínas acessórias, a gente tem a titina e a nebulina. A titina é uma proteína elástica, que seria representado por essa linha verde aí. E ela é muito grande. Ela é formada mais ou menos por 25 mil aminoácidos. E ela se estende do disco Z até a linha M. Então, para vocês verem que ela ocupa metade de um sarcômero. Ela é bem grande mesmo. E a função dela é estabilizar os filamentos, principalmente os filamentos de miosina, que vocês verem que elas estão mais intimamente ligadas à miosina. E por ela ser elástica, ela faz com que o músculo estriado esquelético retorne ao repouso. Então, quando há contração, depois que a cabeça da miosina desliga da actina, quem faz retornar ao normal, a configuração normal, é a titina, por essa capacidade elástica que ela tem de retornar à posição inicial. E a gente tem também a nebulina, que é uma proteína não elástica, que ela fica disposta no filamento fino de actina, e ela auxilia nesse filamento de actina. Como é um filamento fino, ela dá essa sustentação para que ele fique na posição correta o tempo todo, tá bom? Acho que é só isso da minha parte. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa sobre a estrutura do sarcômero? É importante que vocês tenham isso bem claro para quando passar para a parte de contração, vocês saberem o que vai mudar. Tudo certo? Podemos continuar? Bem, acho que sim. Oi, pessoal. Eu vou continuar aqui a matéria falando sobre o acoplamento, um assunto que os livros chamam de acoplamento, excitação, contração. Se eu parecer nervosa é porque estou. Então, esse assunto é basicamente... vocês viram com o Diogo que a liberação de acetilcolina na fenda sináptica vai levar à ativação de receptores nicotínicos e à geração de um impulso nervoso. Vocês vão ver, daqui a alguns minutinhos com a Ana, que a contração do músculo, a contração do sarcômero vai começar com o aumento da concentração de cálcio no sarcoplasma, no citoplasma da célula muscular. Mas como que o impulso nervoso vai gerar esse aumento da concentração de cálcio que vai levar à concentração do músculo? Aí é basicamente isso que a gente vai ver. Para isso, é preciso que fiquem claras algumas estruturas para vocês, que são o retículo sarcoplasmático, os túbulos T e os receptores de dihidropiridina e rianodina. Pode passar. Beleza. Então, o primeiro que a gente vai falar é o retículo sarcoplasmático. Eu acho que vocês já viram que nos músculos as estruturas têm uns nomes um pouco diferentes. A membrana plasmática, em vez de ser plasma-lena, chama sarcolema. O citoplasma, em vez de citoplasma, chama sarcoplasma. E o retículo endoplasmático,
em vez de retículo endoplasmático, vai chamar retículo sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático é o retículo especializado, próprio da célula muscular e especializado para as suas necessidades. Como a célula muscular, ela vai precisar de muito cálcio para iniciar essa contração, a gente pode imaginar que esse retículo sarcoplasmático, ele vai conter um excesso de cálcio. Ele tem aproximadamente... esqueci o número, tudo bem. Eu acho que era 5.000 vezes mais cálcio do que o meio externo, o meio interior da célula. Mas então, e ele é muito grande, como vocês podem ver nessa figura, ele é muito extenso, é tudo isso que está em amarelo. E ele vai circundar, vai envolver todos os miofilamentos. Cada célula, cada fibra muscular, ela tem milhares desses miofilamentos. Então, para ter o retículo sarcoplasmático envolvendo cada um, ele tem que ser muito grande mesmo. E aí, vocês precisam saber, basicamente, que ele tem duas partes importantes. Ele tem os túbulos longitudinais. Passa o mouse aí, João. Nos túbulos longitudinais, que são essas partes que estão na vertical, nessa figura, e que são longitudinais e um pouco mais fininhas. E aí eles têm as cisternas terminais, que são porções mais achatadas, mais gordinhas, e que ficam, e que meio que dão a volta na miofibrila, e estão nessa figura elas estão na horizontal, elas não são longitudinais. E aí é mais isso que vocês precisam saber agora das cisternas terminais. A gente pode ver aqui que entre duas cisternas terminais sempre tem um tubo. E o que é esse tubo? Passa slide. Obrigada, João. Esse tubo é o que a gente chama de túbulo T. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela mostra o túbulo T como o que ele realmente é, que é tipo um furo na membrana plasmática. Um furo. Imagina que é tipo uma bacia de massinha ou de argila e você enfiou o dedo. Aí vai ficar esse canalzinho, esse furo, que é o túbulo T, é como se fosse uma invaginação bem fina da membrana, uma extensão da membrana plasmática para o interior da célula. Então, como é meio que um furo mesmo, o lumen dela, o interior dela, vai ter líquido extracelular. E aí, qual que é a importância deles? Bom, como a gente pode ver nessa figura, e a gente viu na anterior, sempre um túbulo T está entre duas cisternas terminais, que são os trocinhos parecem cheddar aí. Eles estão sempre entre essas duas cisternas. Aí, pode passar o slide, por favor? Então, eles formam uma estrutura que chama tríade. Então, uma tríade é a estrutura formada por duas células terminais, entre as quais vai ter um túbulo T. E qual a importância dessa estrutura? Bom, a gente viu que o retículo sarcoplasmático ele está cheio de cálcio que vai ser necessário para os sarcômeros se contraírem. E esse cálcio, ele precisa ser liberado, e isso vai acontecer quando chegar no retículo sarcoplasmático o impulso nervoso. Você pode passar o slide de novo? Porém, a célula muscular, ela é muito grande. Essa figura da Silver Turner, ela é muito boa porque ela mostra que tudo isso é uma célula só, já que tem aquele núcleozinho ali fora, e é tudo uma célula só. Imagina se o impulso nervoso ele só ficasse na membrana plasmática, como costuma acontecer. Aí ia ser muito difícil das miofibrilas que estão no interior terem contato com esse potencial de ação, receberem o efeito desse potencial de ação.
Os túbulos T, então, eles penetram até a maior profundidade da célula e conseguem levar, como aconteceria se eles fossem só membrana plasmática mesmo da superfície, o impulso nervoso, uma velocidade muito alta, para dentro da célula. Então, mesmo essas miofibrilas que estão mais dentro, mais lá no interior, elas conseguem receber rapidamente esse potencial de ação que vai chegar na célula muscular. E isso, se não tivesse os túbulos T, aconteceria somente por difusão dentro do citosol e ia ser um sinal muito menor e muito mais devagar. Então, é muito importante que tenha essa tríade. Você pode passar de novo? Obrigada. Aí, para a gente entender o processo total, só falta um elemento, que é como que esse impulso no túbulo T vai encadear a liberação de cálcio na cisterna terminal. Então, para isso, a gente precisa saber de 2 receptores. O primeiro deles é o receptor de dihidropiridina. A gente chama de receptor de DHP. Aí, se você quiser nem decorar dihidropiridina, assim, você pode só DHP mesmo, que a gente sempre pode abreviar esses nomes grandões na prova e tal. Então, esse receptor de dihidropiridina é uma proteína voltagem dependente que está na membrana do túbulo T. E essa proteína, ela está acoplada ao receptor de rianodina, que fica na cisterna terminal. Lembra que o túbulo T está juntinho, está bem adjacente mesmo na cisterna terminal? Então, tem esse receptor de dihidropiridina, que está ligado no receptor de rianodina, que é um receptor que está na membrana da cisterna, e aí eles estão acopladinhos juntinhos. Quando chega um impulso nervoso no túbulo T, isso vai ativar o receptor de dihidropiridina. Esse receptor, quando ativado, já que ele é voltagem dependente, né, ele vai sofrer uma alteração conformacional que vai acabar abrindo o receptor de rianodina, que também é chamado de canal de liberação de cálcio. E aí, essa figura aqui está muito bonitinha, porque mostra, tipo, a mudança na conformação do receptor de dihidropiridina, levando à abertura do receptor de rianodina, que também é chamado de canal de liberação de cálcio, levando à saída em massa de cálcio para fora da cisterna terminal, para fora do retículo sarcoplasmático. E isso leva a um aumento muito, muito grande na concentração de cálcio no sarcoplasma, no citoplasma da célula muscular. A Silverthorne fala que esse aumento costuma ser de mais de 100... a concentração fica 100 vezes maior. O Guyton chega a dizer que fica 500 vezes maior. Então, faz muita diferença mesmo que esses receptores fiquem abertos só por alguns milésimos de segundo, que é o que acontece. Aí, você pode passar o slide rapidinho? Então, aqui é só para, tipo, mostrar. Ali no 1 tem a liberação da acetilcolina, bonitinho. Aí tem as placas terminais, onde vão estar os receptores nicotínicos, gerando o potencial de ação, que vai ali no 2zinho, assim, bonitinho. Aí o potencial de ação percorre o túbulo T, ele ativa o receptor de DHP, e aí, você pode passar o slide de novo? E aí, vai ter uma alteração conformacional no receptor de DHP, que vai abrir essa portinhola aqui, que é o receptor de rianodina, também chamado de canal de liberação de cálcio, que vai liberar o cálcio da cisterna terminal, do retículo sarcoplasmático. E aí, esse cálcio vai agir sobre o sarcômero da forma que a Ana Cecília vai falar agora. Acabou aqui minha parte. Se vocês tiverem dúvidas, eu não sei se é melhor vocês falarem agora, mas podem falar agora ou depois. Aí, se vocês tiverem, a gente pode ver agora também. Mas se vocês quiserem falar depois, também tudo bem. Legal, pessoal, legal.
O cálcio... então, o cálcio estava aqui na cisterna terminal, que é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, ele tem uma bomba de cálcio que chama cálcio ATPase, que ela fica bombeando cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, como você pode ver aqui, dentro do retículo sarcoplasmático tem um monte dessas bolinhas verdes que representam o cálcio. Aí é um acúmulo muito grande. Eu acho que tem 10 mil vezes mais cálcio dentro do retículo do que no sarcoplasma. É uma concentração muito grande e que é feita por meio do consumo de ATP. Então, aí, quando o receptor de DHP é aberto, ele ativa esse receptor de ranodina, dessa forma. Nossa, tá muito boa a sua transição de slides, sincronizada com... Muito bom, João, muito bom. Mas então, aí abre aqui o canal e ele sai do retículo sarcoplasmático, especificamente da cisterna terminal, que é a porção terminal e achatadinha dele, e vai para o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular. Entendeu? Beleza, perfeito. Acho que pode passar, então, João. Beleza. Aí, se tiverem dúvidas, depois vocês podem me perguntar aí. Beleza, gente. Então, dando continuidade ao que a Babi estava explicando, a gente vai agora falar um pouco do ciclo contração-relaxamento. Então, a gente vai estar falando principalmente da formação das pontes cruzadas, que é o nome dado à interação entre a actina, entre as moléculas de actina e de miosina, entre o filamento grosso e o filamento fino. Só que para isso a gente vai também precisar falar um pouquinho da estrutura do filamento fino e de como que ele interage com o cálcio, para finalmente fechar essa explicação falando propriamente do ciclo das pontes cruzadas, que é o nome dado a um outro nome possível para esse ciclo de contração e relaxamento ao nível do sarcômero. Pode passar, João. Então, primeiro vamos pensar na formação das pontes cruzadas. Partindo de onde a Babi deixou vocês. Ela já adiantou um pouquinho para vocês de que a interação entre actina e miosina, entre o filamento fino e o filamento grosso, é dependente da presença de cálcio no citoplasma da célula muscular, certo? Então, vocês tiveram a liberação de íons cálcio a partir das cisternas terminais dos retículos sarcoplasmáticos. Esses íons cálcio vão passar para o citoplasma. A concentração de cálcio no citoplasma da célula muscular vai aumentar bastante. E esses íons cálcio, eles têm uma grande afinidade por uma das moléculas que está associada ao filamento fino, que ajuda a estruturar o filamento fino junto com a actina, que se chama troponina C. Na verdade, assim, se vocês observarem aqui na imagem, o Tiago mostrou para vocês mais cedo que o filamento fino, ele não é só formado de actina. A actina, na verdade, ela tem subunidades, que são essas subunidades globulares, aqui é o que a gente chama mesmo de actina globular. As subunidades globulares, por si, elas vão formar a actina filamentosa, e ao filamento de actina propriamente dito, vão se enrolar, primeiro, esses fiozinhos compridinhos que vocês estão vendo aqui, amarelos, que são as tropomiosinas. A tropomiosina vai se enrolar no filamento de actina de forma quase que helicoidal, assim. E vocês também estão vendo 3 bolinhas que estão meio azuladas aqui, que são as troponinas. Existem 3 tipos de troponinas: a troponina C, a troponina I e a troponina T. O que é realmente importante para vocês saberem é sobre a troponina C, porque é ela que tem alta afinidade pelo cálcio. A troponina C, ela apresenta 4 sítios de ligação com o cálcio, mas eu vou falar isso um pouco melhor no próximo slide do porquê que isso é importante. Mas, enfim,
você tem o cálcio se ligando à troponina C. Essa ligação promove uma alteração conformacional da troponina C, e de forma que ela causa também, ela vai se movimentar, e no que ela se movimenta, ela também promove o movimento da molécula de tropomiosina. E a tropomiosina, esse filamento amarelo que vocês estão vendo na imagem, quando ele se desloca, ele desbloqueia os sítios de ligação específicos que estão na molécula de actina e que permitem que ela se ligue com as cabeças da miosina, que o Thiago explicou mais cedo como são. Então, a cabeça da miosina, então, ela vai estar ligada a uma molécula de ADP e de fosfato inorgânico. Se vocês lembrarem, ADP e fosfato inorgânico são os produtos da hidrolisação da molécula de ATP. Então, essa cabeça da miosina vai estar ligada, ela vai estar energizada e vai ser capaz, estando energizada, ela é capaz de interagir com os seus sítios específicos de ligação no filamento de actina, agora que esses sítios estão desbloqueados. Pode passar. Beleza. Aí, por que eu estou dando tanta importância para o cálcio e para a troponina C? Se vocês observarem aqui, o que acontece? A troponina C, ela tem 4 sítios de ligação possíveis com os quais o cálcio consegue interagir, com os quais os íons cálcio conseguem interagir. 2 desses sítios, eles têm uma alta afinidade natural por cálcio, e outros 2 sítios têm afinidade por cálcio, mas é uma afinidade concentração dependente. O que isso significa? Se vocês olharem aqui no gráfico que eu coloquei para vocês, ele te dá uma relação entre a concentração de cálcio no citoplasma da célula muscular e a força contrátil daquela miofibrila. E o que acontece? Por causa dessa afinidade, concentração dependente dos 2 dos sítios de ligação do cálcio na troponina C, só vai acontecer, a força de contração vai aumentar à medida que você aumenta a concentração de cálcio. Você observa aqui pelo gráfico que quando você está numa concentração de cálcio citoplasmático muito baixa, aqui ele dá o valor, por exemplo, de 0,01 micromols. Quando você está com uma concentração muito baixa, somente os 2 sítios com alta afinidade por cálcio, alta afinidade natural, vão interagir. Quando você começa a aumentar a concentração de cálcio, a afinidade dos outros 2 sítios de ligação do cálcio na troponina C vai aumentar bastante. E vocês percebem o quanto essa curva é inclinada, assim, a força da interação entre cálcio e troponina aumenta de forma tão significativa que essas moléculas vão interagir bastante rápido. E aumentando essa interação entre cálcio e troponina C, você vai promover tudo aquilo que eu tinha mencionado para vocês no slide anterior, do movimento da tropomiosina e do consequente desbloqueio dos sítios de ligação da actina, da miosina na actina. Então, de certa forma, a gente pode falar que a força contrátil do músculo esquelético, ela é cálcio dependente. Ela não vai acontecer se você não... essa força contrátil não vai ser verificada se você não tiver uma concentração de cálcio adequada no citoplasma da célula muscular esquelética. Pode passar. Beleza. Agora vamos para o ciclo das pontes cruzadas em si. O ciclo das pontes cruzadas, ela envolve 2 elementos, que são o abalo muscular e a teoria do deslizamento dos filamentos, que é o que vai envolver a contração e o movimento de contração e relaxamento. Eu vou tentar mostrar para vocês como que isso acontece de uma forma mais simples.
O ciclo da fonte cruzada, essencialmente, é como que o sarcômero encurta. É essa a explicação, como que o sarcômero encurta. E a explicação que nós temos para isso é justamente essa teoria do deslizamento dos filamentos, ou seja, do deslizamento do filamento fino sobre o filamento grosso. E como que isso acontece? Nós tínhamos partido do ponto em que a actina, as cabeças da miosina energizadas estavam interagindo com os sítios específicos na molécula de actina. Depois que isso acontece... Ai, pera, gente, desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. Mas então, a cabeça energizada da miosina está interagindo com a actina. E quando essa interação acontece, a cabeça da actina, ela realiza um movimento que a gente chama de movimento de catraca. Eu vou mostrar para vocês depois um vídeo em que isso deve ficar um pouquinho mais claro. Mas o que acontece? Essa cabeça está ligada no sítio específico da actina e ela se move. E quando ela se move, ela arrasta o movimento ela arrasta o filamento fino em direção ao centro do sarcômero, em direção à linha M. Por isso você vai observar, e isso não acontece de forma separada, o sarcômero contrai de forma uniforme, ele encurta de uma forma uniforme. Então, tendo essa interação, você vai observar o arrastamento, o deslizamento do filamento fino por cima do filamento grosso. Só que o sarcômero não pode permanecer encurtado, porque o encurtamento do sarcômero significa que a célula muscular está contraída, certo? Então, ela mantém ela mantém essa ação de catraca, só que em determinado momento, quando feito esse deslizamento, as moléculas de ADP e de fosfato inorgânico que ainda estavam ligadas à cabeça da miosina, elas se desprendem, abrindo espaço para que a cabeça da miosina interaja com aquele sítio específico de ligação com o ATP que o Thiago mencionou mais cedo para vocês. Interagindo com o ATP, acredita-se que a interação da miosina com o ATP diminua a afinidade da cabeça da miosina pelo filamento de actina, de forma que o filamento de actina solta o filamento... diminui essa afinidade e aí a cabeça da miosina solta o filamento fino, e o filamento fino volta, vocês lembram que tanto o filamento fino quanto o filamento grosso estão ancorados ali na estrutura do sarcômero por todas aquelas proteínas. Então, quando a cabeça da miosina interage com o ATP e solta o filamento fino desliza de volta para sua posição anterior, que é a posição de repouso, até que a cabeça da miosina hidrolise aquele ATP que se ligou nela. Hidrolisando o ATP, a cabeça vai ficar energizada de novo, porque você liberou energia. E aí, tendo ADP e fosfato inorgânico, ligados à cabeça da miosina, resultantes da hidrólise do ATP, a cabeça da miosina consegue reiniciar esse ciclo e interagir novamente com o filamento fino, considerando, é claro, que a concentração de cálcio no citoplasma se manteve elevada, porque a gente tem sempre que lembrar da importância do cálcio. Deixa eu ver. Essencialmente era isso. Pode passar para o próximo slide, João. Eu trouxe essa imagem para vocês porque eu lembro que quando eu estava tentando entender esse assunto, eu tive muita dificuldade de imaginar esse movimento de catraca. Então, nessa imagem aqui, a gente tem meio que um passo a passo do que acontece. Então, relembrando, o sítio da actina
o sítio de ligação da actina está desbloqueado, a cabeça da miosina consegue interagir e arrasta o filamento de actina em direção ao centro do sarcômero. Quando acontece isso, a cabeça da miosina libera o ADP e o fosfato inorgânico que estavam ligados a ela e permite que uma nova molécula de ATP se ligue no seu sítio específico de ligação na cabeça da miosina. Só que o ATP diminui a afinidade do filamento grosso pelo filamento fino e a cabeça da miosina solta o filamento fino e ele volta para a sua posição do músculo relaxado. Ele volta para a sua posição de origem, lembrando que eles estão ancorados na estrutura do sarcômero. Só que a cabeça da miosina é capaz de hidrolisar o ATP. Hidrolisando esse ATP, você volta para a posição, você permite que aconteça de novo todo esse ciclo. Eu dei o nome de ação de catraca, aqui ele coloca como power stroke, mas a ideia é essa. É um movimento bastante forte, um movimento bastante forte de arraste, que vai permitir esse deslizamento esse deslizamento e a conclusão do ciclo contração e relaxamento da célula muscular esquelética. Agora, eu acho que no próximo já é o vídeo, né? Então, antes de começar, João, tem como pausar rapidinho? Só para vocês enxergarem, então, eu trouxe esse videozinho curto para vocês, só para vocês conseguirem enxergar como é que é esse movimento todo. Pode soltar, João, mas nem precisa prestar atenção no áudio, é mais importante que vocês foquem na descrição do que está acontecendo com as moléculas e com a cabeça da miosina. Então, você tem ali o cálcio interagindo com a troponina. Tem ADP e fosfato inorgânico ligados na cabeça da miosina. A cabeça da miosina fica energizada. Só que você vê que os sítios de ligação da actina com a miosina estão desbloqueados, porque a tropomiosina se moveu. A cabeça da miosina perde o fosfato inorgânico. E aí quando ele faz esse movimento de arraste, ele perde também a molécula de ADP, que estava ligada nele. Esse é o movimento de catraca que a gente fala. E lembrando que esse movimento ocorre de forma uniforme dentro do sarcômero. Só que aí você está vendo, o ATP chega e o ATP se liga na cabeça da miosina, de forma que a cabeça da miosina solta o filamento fino. Ele hidrolisa de novo, a cabeça da miosina hidrolisa de novo o ATP, e aí você volta para o estado relaxado. E aí isso vai acontecendo repetidas e repetidas vezes, por isso que a gente fala de ciclo. E aí, eu também não lembro que eu não entendi muito de onde que veio o nome. Por que pontes cruzadas? Por que isso se chama ciclo das pontes cruzadas? Porque se você observa a microscopia, a imagem dessas interações entre o sarcômero, entre o filamento grosso e o filamento fino, essas cabeças da miosina meio que parecem pontes. Então, são pontes de interação actina-miosina. Por isso, pontes cruzadas. E isso vai acontecendo repetidamente, até que enquanto a concentração intracelular de cálcio se mantém elevada. Só que, como a Babi falou para vocês, as cisternas, os retículos sarcoplasmáticos, eles dispõem de uma proteína bastante grande, a cerca, que é a calcio-ATPase, e essa calcio-ATPase vai vai hidrolisando a ATP, ela é dependente de ATP, e ela vai hidrolisando o ATP e ganhando energia para internalizar o cálcio que está presente
que está presente no citoplasma, a concentração de cálcio cai, a interação do cálcio com a troponina C cai, e aí o músculo fica relaxado, ele para de contrair. Quer dizer, para de contrair, assim, momentaneamente, no ciclo. Mas a ideia é essencialmente essa. Alguma dúvida, pessoal? Ai, queria só fazer um comentário que eu tinha. Eu falei dois números diferentes. Eu tava nervosa pra. Na verdade, não é nem importante. É que essa bomba de cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, ela consegue deixar o retículo sarcoplasmático 10.000 vezes mais concentrado do que o resto do sarcoplasma. E eu dei, tipo, uns 3 números diferentes para isso. E não precisa nem saber, que eu acho interessante, falei errado. Como tá gravado, eu queria retificar mesmo. Adeus. Tá, pergunta aqui, no movimento de catraca, só há gasto de ATP, pelo que eu entendi, só há gasto de ATP no movimento de relaxamento, onde entra o gasto de energia na contração muscular. Então, gente, essencialmente, é difícil enxergar esses movimentos, esse ciclo, de forma isolada. Então, o gasto do ATP, o músculo, ele vai estar, a célula muscular vai estar gastando ATP em várias etapas desse processo. Porque muitas das proteínas, a proteína dependente lá que vai, a dependente de ATP, que vai internalizar cálcio de novo, vai precisar de ATP para colocar o cálcio de volta no retículo. Então, o gasto do ATP na contração muscular, você tem que pensar em todo o ciclo de contração. E aí, você vai estar gastando ATP, você hidrolisa o ATP para energizar a cabeça da miosina. É nisso que está o gasto de energia da contração muscular. Porque se a cabeça da miosina não está energizada, ela não consegue alcançar o filamento fino e interagir com o seu sítio específico. Deu para entender? Talvez tenha uma situação que ajude vocês a entender melhor isso. Assim, não sei se a Maria Andréia chegou a tocar nisso na aula, mas a falar do rigor mortis. Por exemplo, o que acontece quando acaba o ATP na célula? No caso, por exemplo, em que ponto do ciclo... João, você pode voltar para o slide? Acho que é o slide anterior. Não, é o antes desse. O que acontece? Se vocês verem aqui, tem um ponto do ciclo em que ele fala o ciclo para aqui na ausência de ATP, rigor mortis. Então, por exemplo, a pessoa faleceu e aí ela não tem mais ATP para energizar, para que a cabeça da miosina fique energizada. Na falta disso, o que acontece? O ciclo fica parado. Você não consegue dar continuidade à formação, ao ciclo das pontes cruzadas. Então, o sarcômero, ele vai permanecer naquela interação. Você se lembra? O ATP, ele vai ser responsável por diminuir a interação entre miosina e actina. Se você não tem ATP, o ciclo das pontes cruzadas vai ficar parado naquele ponto em que a cabeça da miosina arrastou o filamento fino em direção ao centro do sarcômero. Então, os sarcômeros estão encurtados. É por isso que você vai observar aquele estado de rigidez em pessoas, um certo estado de rigidez em pessoas que acabaram de morrer, que é o que a gente chama de rigor mortis, esse estado de rigidez, porque não tem ATP para diminuir a interação entre actina e miosina, e aí momentaneamente você vai observar que tem esse encurtamento, os sarcômeros dos músculos daquela pessoa estão encurtados, e aí você não consegue contrair. Só que eventualmente a pessoa não fica assim para sempre, mas isso se deve
essa recuperação do rigor mortis, essa perda do estado de rigidez, depois de um tempo após a morte, esse estado não se mantém, esse estado de rigidez, mas não por causa da presença, do surgimento de ATP do nada, mas porque existe uma severa destruição de proteínas. E aí, a actina e miosina estando destruídas, não vai ter deslizamento de filamento, nem nada. Essencialmente, o que está acontecendo é isso. Deu para entender, gente? Às vezes eu acho que eu sou meio, prolixa, sei lá. É por isso que se você pegar um filme de zumbi, assim, bem antigo, às vezes os zumbis são meio travados, eles só ficam com a mão para frente. Isso seria uma representação do rigor mortis. E aí tem os zumbis que correm, né, que são doidões. Talvez as proteínas musculares já tenham sido degradadas e saído do rigor mortis. Aí fica aí o questionamento. Exato, exato. O pessoal fala muito da física em Star Wars, mas cadê o povo julgando a fisiologia nos filmes de zumbi? Acho justo, Babi. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, sobre o funcionamento do ciclo? Beleza, vamos passar agora para a aula 2. Acho que a gente está sendo um pouco mais demorado assim, do que a gente planejou, mas ao longo das monitorias a gente vai aprendendo a manejar o tempo melhor. Aí depois, se tiverem dúvida, pode sempre mandar. Gente, a gente tem uma dúvida, como demorou um pouquinho mais, vocês acham melhor deixar a aula 2 para as outras monitorias que vão ter, ou vocês acham de boa a gente dar agora? É meio rapidinho. Galera, é para vocês a pergunta. É a segunda aula. Essa primeira revisão que a gente fez foi a da primeira aula. A 2 é sobre a fisiologia da contração muscular. A gente vai falar sobre estomação, essas coisas, sabe? É uma aula mais curta, gente. É menos de 15 minutos. Eles querem continuar, eu acho. Então vamos. João, você pode apresentar, por favor? E vocês podem fazer pergunta pra gente, tá? Tranquilo, durante a apresentação, depois, quando vocês preferirem. Bom, vamos começar? Gente, nessa segunda aula, a gente vai abordar a fisiologia da contração muscular. Pode passar, João, por favor. Vocês já acabaram de ver o mecanismo da contração muscular na aula 1, mas eu vou abordar ele de uma maneira mais simples para fechar o raciocínio dessa aula. Bom, a contração muscular, ela começa com a interação entre os filamentos de actina e miosina. Inicialmente, o que se tem são ligações cruzadas entre a cabeça da miosina e a actina. Com isso, por um movimento de alavanca, um movimento de catraca, o filamento de miosina traciona o filamento de actina para o centro do sarcômero. Ou seja, você vê que os filamentos de actina, eles se aproximam dessa linha tracejada aqui no centro, a linha D. Com isso, ocorre um deslizamento entre esses filamentos, gerando um encurtamento do sarcômero. Então, pensa, quanto mais ligações cruzadas você tiver, maior vai ser o deslizamento entre esses filamentos e maior o encurtamento dos sarcômeros. Só que os sarcômeros, eles são a unidade contrátil básica da célula muscular. Então, quando ele encurta, a célula muscular também encurta, gerando uma contração muscular. Como vocês podem ver nessa animação aqui embaixo, o sarcômero encurta, indica o músculo contraindo também. Só que esses elementos, esses componentes, eles são muito importantes não só durante o desenvolvimento da contração muscular, eles são fundamentais para começar essa contração,
porque o músculo simplesmente não contrai. Ele precisa estar preparado para isso. Isso está muito correlacionado com o comprimento inicial dos sarcômeros que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, por favor, João. Aqui, vocês já viram essa figura, talvez já estejam familiarizados, mas esse gráfico, ele correlaciona o comprimento do sarcômero e a tensão muscular desenvolvida. Então, aqui, no ponto A, você percebe que o sarcômero, ele está bem curto. O grau de sobreposição entre esses filamentos é tão grande que mal se consegue formar novas ligações cruzadas, para que haja deslizamento entre esses filamentos, encurtamento do sarcômero e a contração muscular. Consequentemente, a tensão muscular desenvolvida é muito baixa ou nula. Já no extremo oposto, como a gente vê aqui no ponto E, esses filamentos, eles estão muito pouco sobrepostos ou nada sobrepostos. Com isso, mal se tem uma ancoragem entre eles necessária para que eles interajam e comecem o deslizamento, para encurtar o sarcômero e para promover a contração muscular. Já no ponto C, você vê que há um comprimento do sarcômero que gera uma tensão, uma força muscular máxima. Ou seja, você percebe que há uma sobreposição adequada no repouso entre esses filamentos para que se desenvolva uma tensão máxima. Então, o que a gente conclui? Que no repouso, o sarcômero deve ter um comprimento ideal para que o músculo seja capaz de desenvolver uma tensão muscular máxima. Pode passar, por favor, João. Oi? Isa, posso complementar rapidinho? Claro. Uma coisa que eu acho legal, gente, desse comprimento inicial do sarcômero é que na anatomia a gente vê aqueles pontos de origem e inserção dos músculos, né? E esses ligamentos, assim, eles são justamente importantes, não só por isso, mas por outras coisas também, mas para manter esse comprimento ideal. É isso, Isa. Tipo, só uma coincidência, é que quando o músculo está relaxado, ele já está num comprimento que permita que o sarcômero esteja no comprimento ideal para desenvolver uma força máxima. Aí é só isso mesmo, gente. Obrigada, Sara. Isso. Os sarcômeros, eles estão relacionados não só ao fenômeno da contração muscular, mas também à composição do músculo, que a gente vê o fenômeno da remodelação muscular. Quando se tem a formação, a produção de novos sarcômeros, dependendo da maneira de como eles se dispuserem no músculo, seja em série, alongando a fibra muscular, ou em paralelo, ele vai alterar algumas características do músculo, a força, velocidade e capacidade de encurtamento. Então, quando eles se dispõem em série, eles alongam a fibra muscular. Com isso, a fibra muscular ela fica mais comprida e, pelo fato de ela ter um comprimento maior, quando contrair, a velocidade de contração vai ser maior e a capacidade de encurtamento também vai ser maior, coisa que não se observa quando as fibras os sarcômeros vão se dispor em paralelo. Quando eles se dispõem em paralelo, isso pode acontecer dentro de uma mesma fibra muscular, pela hipertrofia, ou pela geração de novas células musculares, que é a hiperplasia. Nesse caso, como você tem a disposição em paralelo desses sarcômeros, o que se observa é o aumento da força muscular, porque eles estão dispostos paralelamente. E só um adendo, não se sabe direito por que esses fenômenos acontecem mais a fundo, mas quando se tem um estímulo de estiramento do músculo, o que se observa é um alongamento das fibras musculares. E quando o músculo é submetido a forças muito intensas, o que acontece é a disposição paralela dos sarcômeros. É só isso, gente. Pode passar. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a somação. O que acontece é que uma célula muscular sozinha, ela não é capaz de graduar de maneira significativa a contração dela, por causa da natureza donada do potencial de ação, que vocês já viram. Por isso que existe a somação. Então, a somação dos abalos musculares, ela vai ocorrer para determinar os movimentos musculares fortes e isolados.
Ou seja, o propósito dessa somação é aumentar a intensidade da contração muscular. E esse aumento pode ocorrer de duas maneiras. Uma delas é pela somação espacial, que também é chamado de somação por fibras múltiplas. Nesse caso, vai ocorrer o aumento do número de unidades motoras que se contraem simultaneamente. O que ocorre, gente, é que quando se tem um estímulo, os motoneurônios, eles vão ativar certas unidades motoras para produzir a contração. E, geralmente, as menores são as primeiras a serem recrutadas. À medida que o estímulo vai aumentando, vai crescendo também a quantidade de motoneurônios ativados, o que faz com que eles comecem a recrutar o maior número de unidades motoras, produzindo a contração de maior número de fibras ao mesmo tempo. Deu para entender? Era isso, João. Pode passar, por favor. Outra possibilidade para aumentar a contração, a intensidade da contração, é a somação temporal, né? Nela, vai ocorrer o aumento da eficiência da contração de unidades motoras pelo aumento da frequência de potenciais de ação que são gerados. O que acontece é que se os potenciais de ação sequenciais estiverem separados por longos intervalos de tempo, haverá tempo para a fibra muscular relaxar completamente entre dois estímulos subsequentes, como a gente vê aqui na figura A. Essa figura que eu tirei do Silverton, tá, gente? Mas, se o intervalo de tempo entre os potenciais de ação for reduzido, a fibra muscular não vai ter tempo para relaxar completamente entre os estímulos subsequentes, o que vai resultar numa contração mais vigorosa. Esse processo é denominado somação, como a gente já vê aqui no B. Se os potenciais de ação eles continuarem a estimular a fibra muscular repetidamente a curtos intervalos de tempo, ou seja, uma maior frequência, o período de relaxamento entre as contrações diminui, até que a fibra muscular atinge um estado de contração máximo, denominado tetania. E existem dois tipos de tetania. Na tetania incompleta ou imperfeita, a frequência de estimulação da fibra muscular é submáxima. E, consequentemente, a fibra ela vai relaxar levemente entre os estímulos, como a gente vê aqui no C. E na tetania completa ou perfeita, a frequência de estimulação é autossuficiente para que não haja tempo da fibra relaxar. Em vez disso, a fibra atinge e mantém a tensão máxima de maneira sustentada. Nesse caso, o aumento do estímulo, ele não vai aumentar a tensão muscular, porque ele já está no máximo de tensão. Era isso, gente. Deu para entender? Alguém tem uma dúvida? Acho que é isso, então, João. Pode ir. Tá, então agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de contração muscular que a gente tem e as diferenças entre eles. Então, a gente basicamente tem dois tipos, né, de contração, a contração isotônica e a isométrica, e aí aqui a gente tem um esqueminha de cada uma das duas. E basicamente o que diferencia uma da outra é o encurtamento do músculo, a presença ou não de encurtamento do músculo. Então, primeiro aqui falando da contração isotônica, né? É uma contração, assim, mais fácil da gente imaginar acontecendo, acho que é o que vem mais à cabeça quando a gente pensa em contração muscular. Então, o que acontece é que o músculo, ele, como a gente está vendo aqui, ele encurta durante a contração. E uma característica importante é que durante essa contração dele, a tensão que o músculo exerce, ela permanece a mesma durante a contração. Então, quando a gente fala de tensão, a gente está falando na força que o músculo está exercendo aqui onde ele está ancorado. Essa força aqui onde ele está ancorado durante essa contração, ela é igual, ela permanece a mesma. Né? Então, aqui no interior do músculo, a gente tem sarcômero encurtando, e aí esse encurtamento está suportando essa carga aqui, né, elevando essa carga. Mas a força aqui do ancoramento desse músculo aqui durante esse processo de contração permanece igual. Como o músculo encurta aqui nesse tipo de contração, isso permite que exista movimento de carga, né? Então a gente está vendo aqui que a carga foi elevada. E isso acontece porque a força da contração muscular é superior à força dessa carga aqui. Um outro detalhe desse tipo de contração muscular é que a gente pode falar de duas fases assim de contração, a fase concêntrica e a fase excêntrica. A fase concêntrica é quando a gente está contraindo o músculo. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, seria como quando a gente estivesse elevando a carga aqui.
resistindo, então, à ação da gravidade. A fase excêntrica é quando a gente está retornando o músculo desse encurtamento aqui. Então, nesse exemplo, seria quando o músculo estivesse retornando aqui para o seu estado inicial, tá bom? Deixando a força da gravidade vencer a força muscular. Então, a gente entende que, basicamente, né, as duas principais características da contração isotônica são que, nesse tipo de contração, a gente tem encurtamento muscular e a tensão dela, durante a contração muscular, é constante, a tensão que o músculo exerce. Na contração isométrica, ela é um pouco diferente, né? Ela também tem duas características principais. Como a gente está vendo aqui, durante a contração, o músculo não altera o seu comprimento, e também durante a contração, a outra característica que a gente vê é que existe um aumento da tensão desse músculo, né? Então, aumento da força que ele está exercendo aqui. Por conta disso, né, como o músculo ele não encurta, a gente fala que nesse tipo de contração, o músculo ele atua somente como um transdutor de força, né? Por conta disso também, esse tipo de contração não gera movimento de carga, né, porque o músculo, embora esteja contraindo, ele não está, o comprimento dele não está variando. Então aqui a gente vê nesse esquema que no estado relaxado, no estado contraído, eles têm o mesmo comprimento. Esse esquema aqui tem um bem parecido no livro da Silverton, que até mostra que, né, o ventre muscular um pouco mais gordinho, assim, que estaria representando, então, esse tensionamento do músculo nessa contração, né, que o músculo, de fato, está exercendo uma força. Mas mesmo estando mais gordinho aqui, o comprimento dele continua igual. E aí, talvez uma dúvida que fique, né, com relação a essa contração isométrica, é que, ok, o músculo não muda o comprimento dele, mas ele está gerando uma tensão, né, ele está gerando uma força. E para gerar força muscular, o sarcômero precisa se encurtar, e aí o músculo como um todo contrai, e isso deveria encurtar o músculo. Mas o músculo, nesse tipo de contração não encurta, né? Então, o que que acontece? E aí, para explicar isso, a gente precisa lembrar um pouco, né, do que a gente já conversou aqui, também um pouco lá da histologia, e pensar que o músculo possui elementos elásticos, né, tanto no tendão, quanto entre as próprias fibras musculares também. E aí esses componentes elásticos, né, esses elementos elásticos, eles têm uma disposição que quando o músculo, quando o sarcômero, né, que é o componente contrátil, se encurta, o componente elástico se alonga. Então, meio que tem uma compensação aí, né? Eu tenho o sarcômero encurtando, porque eu tenho força muscular acontecendo, mas eu tenho a compensação desses elementos elásticos que estão se esticando. Por isso que a contração, por isso que o comprimento do músculo se mantém o mesmo, né? Então, aqui a gente pode ver um esquema que acho que foi até o mesmo que a professora usou na aula, né? Quando o músculo está em repouso, a gente vê que os sarcômeros aqui não estão encurtados e, aliás, estão alongados, né? Não estão próximos os filamentos, e a gente tem um elemento elástico aqui contraído. Quando começa essa aproximação entre os sarcômeros para ter a contração muscular, para gerar a força, né, e resistir a alguma carga, a gente vê que os elementos elásticos eles começam a se esticar, e aí, por conta disso, a gente tem força, a gente tem encurtamento do sarcômero, mas o comprimento total do músculo permanece o mesmo. Tudo bem? Eu não consigo ver as perguntas. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não apareceu nenhuma por enquanto não, João. Tá, então depois eu vejo com calma. E aí, para finalizar, a gente precisa ter uma noção dos tipos de fibras musculares que a gente tem, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de fibras, e essa classificação, ela acontece de acordo com a velocidade da contração. Então, a gente tem fibra tipo 1, que é fibra de contração lenta, e fibra tipo 2, que é fibra de contração rápida. Existem várias características importantes sobre cada tipo de fibra muscular, principalmente quando a gente pensa um pouco sobre fonte energética para contração, e também o contexto que em cada uma dessas fibras são recrutadas. Mas muitas dessas características vocês vão ver com mais calma em bioquímica, e acho que até por isso a professora não falou muito sobre isso na aula. Então aqui eu vou passar meio rapidinho também, porque vocês vão ver de novo em bioquímica.
Então vamos lá. As fibras do tipo 1 são as fibras de contração lenta e tem algumas características importantes que a gente precisa saber sobre esse tipo de fibra. Essas fibras, elas têm muita mitocôndria e muita mioglobina. Como elas têm mioglobina, essa quantidade elevada, né, serve para que essa fibra consiga se combinar mais facilmente com o oxigênio e ofertar as mitocôndrias de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Como ela também tem muita mioglobina, né, isso faz com que o músculo tenha um aspecto, essa fibra muscular tenha um aspecto mais avermelhado. Então, o músculo que tem predominantemente esse tipo de fibra é chamado de músculo vermelho. O músculo, então, que tem predominantemente fibras do tipo 1, ele tem uma característica de ter uma contração que, embora seja mais lenta, ela é uma contração mais duradoura, então ela persiste por mais tempo, e ela também é uma contração que resiste mais à fadiga, tá? Uma outra característica é que essa fibra ela é muito vascularizada, e o metabolismo preferencial, né, a fonte energética para essa fibra é através do metabolismo oxidativo, né, que é um metabolismo aeróbico, e isso vocês vão ver também com mais calma em bioquímica. Sobre as fibras do tipo 2, essas são as fibras de contração rápida, e tem uma divisão entre tipo 2A e tipo 2B, que basicamente não tem muita diferença entre essas duas. A diferença é que a tipo B é uma fibra que contrai ainda mais rápido que a tipo A, mas não tem muita diferença entre as duas, né? No geral, essas fibras são fibras maiores que as fibras do tipo 1, por isso elas conseguem realizar uma grande contração. Essa grande contração ela também acontece porque elas têm uma liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático muito rápida. Elas não têm tanta mitocôndria e tanta mioglobina como a fibra do tipo 1, e por ter menos mioglobina, essa fibra fica menos avermelhada, e aí o músculo que tem predominantemente esse tipo de fibra é músculo chamado, né, músculo branco, e justamente por ter também menos mitocôndria e menos mioglobina, isso leva, né, isso tem uma consequência que é a fonte energética para essas fibras ser o metabolismo glicolítico. O metabolismo oxidativo nessas fibras, ele é secundário, mas isso também é uma coisa que vocês vão ver com calma em bioquímica. Essas e outras coisas, quando vocês verem em bioquímica, vai fazer um pouco mais de sentido, uma ser mais vascularizada, outra ter mais mitocôndria, e aí acho que depois vale vocês voltarem nisso aqui com um pouco mais de calma, porque vai fazer mais sentido para vocês. E aí, só para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, aqui a gente tem um velocista, dois atletas, um velocista, que é o Bolt, e um maratonista. Então, pensando no tipo de atividade física que cada um tem que desempenhar, né? Um velocista, ele precisa correr uma curta distância, os dois precisam ser rápidos, né? Os dois precisam chegar no menor tempo possível, mas o velocista, ele precisa desempenhar uma velocidade muito maior, porque é uma distância menor, para ele conseguir vencer, né? E o maratonista, ele precisa percorrer uma distância muito maior, por um tempo muito maior. Então, a gente pensando nas características de cada tipo de fibra, a gente vai ter que um velocista, por exemplo, como ele precisa desenvolver uma contração muscular mais rápida, porque a atividade física que ele desempenha, ela é mais curta, ele precisa de uma contração mais rápida e mais intensa. O maratonista precisa de uma contração mais duradoura que resista à fadiga muscular para que ele consiga completar todo o percurso que ele precisa ter. Então, o que a gente tem? A gente tem que um velocista, por exemplo, ele vai, nos músculos dele, né, predominam fibras brancas, fibras de contração rápida. E no maratonista predominam fibras vermelhas, que são fibras que resistem por mais tempo, né, desempenham uma contração mais duradoura. Também existe outras diferenças aqui, né? A gente vê que, por exemplo, um velocista tem uma massa muscular maior que um maratonista, por exemplo, né? E isso também tem uma implicação metabólica, né, com relação ao metabolismo dessas atividades físicas, e isso é uma coisa também que vocês vão ver em bioquímica. Muito provavelmente eles vão usar esse mesmo exemplo para explicar algumas coisas para vocês, tá? E era isso, gente. A gente queria agradecer de vocês escutarem a gente, né, no feriado.
tal. E aí agora a gente está aberto a perguntas. João, Oi. tem uma pergunta aqui para você. Oi, acho que eu consigo ver. É da Luana, né? Os dois diferentes tipos de contração ocorrem porque o formato dos músculos são diferentes ou por conta de estímulos diferentes. Então, os dois tipos de contração, na realidade, eles ocorrem dependendo do tipo de atividade que você tem que fazer. Então, você pode ter o mesmo músculo, o mesmo grupamento muscular, realizando tanto contração isotônica quanto isométrica. Então, vou dar um exemplo para você. Pensa nos músculos dos membros inferiores, por exemplo. Para você ficar em pé, esses músculos, assim, em pé e parada, né? Esses músculos precisam sustentar, precisam te oferecer uma sustentação para sua musculatura, né, e para o seu esqueleto, para que você se mantenha estavelmente em pé. Então, nisso, eles estão realizando uma contração isométrica. Né? Eles estão ancorados igualmente, e aí nisso a contração não encurta músculo, ela sustenta seu esqueleto. Do mesmo modo, se você está, por exemplo, caminhando ou, sei lá, descendo uma escada, você tem esses mesmos grupamentos musculares realizando um movimento, né? Então tem uma dinâmica desses grupamentos musculares. E aí você tem músculo encurtando e músculo alongando. Então você tem contração isotônica aí. Então, o tipo de contração, ele é de acordo com a demanda do movimento, com a demanda estática ou dinâmica que você está oferecendo àquele músculo. Não sei se ficou muito claro. Ô, João, Oi. você pode clicar naquele slide da somação espacial, por favor? Posso. Aqui, né? É assim, Pedro, ele me perguntou sobre a diferença da somação espacial que ocorre no músculo e no neurônio. É que eu expliquei para ele, no músculo, a somação espacial se refere ao aumento do número de unidades motoras que são recrutadas. E já no neurônio, eu disse aqui que o que ocorre é que o neurônio ele vai receber vários potenciais de ação. Mas, na verdade, é tipo assim, o neurônio ele vai receber vários potenciais estatórios de diversas fibras ao mesmo tempo. Ou seja, várias fibras vão fazer sinapse com esse neurônio, mandando para ele potenciais estatórios. Isso vai fazer com que o neurônio consiga chegar num nível de potencial de membrana que seja compatível ao limiar para ele atingir o potencial de ação necessário. Isso que é a somação espacial no neurônio. Vocês vão ver mais pra frente, mas, tipo, basicamente, para explicar certinho, é isso. Não sei se ficou muito claro. Ah, tá. É só isso, João. Obrigada. Imagina. É isso, gente. Está aberto para vocês perguntarem da revisão, do trabalho, as dúvidas que vocês tiverem. João, fala um pouco pra gente, que acho que gera um pouco de dúvida, relacionado à densidade de mitocôndrias. Por que na fibra de tipo 1 a gente tem mais mitocôndrias? Tá. Então, isso na realidade tem uma coisa mais relacionado ao metabolismo, a obtenção a fonte energética que essa fibra tem, né? Eu não sei até onde vocês já viram de bioquímica, eu não sei se vocês já viram o metabolismo oxidativo, acho que já, né, ciclo de Krebs e tal. Já eles vêm em células. Então, o que acontece? Esse tipo de fibra vai utilizar principalmente o metabolismo oxidativo. Então, a glicose vai estar lá, né, na fibra muscular, e aí essa glicose vai ser metabolizada através do ciclo de Krebs. Como essa fibra utiliza no metabolismo oxidativo, eu preciso ter uma densidade maior de mitocôndria, porque eu preciso que essa glicose esteja sendo metabolizada lá no ciclo de Krebs, e isso acontece na mitocôndria. Comparativamente aqui na fibra tipo 2, que é uma fibra que exerce uma contração mais rápida, metabolicamente é mais rápido, ao invés de passar completamente pelo ciclo de Krebs e tal, até chegar lá nos ATPs e tudo mais, é muito mais rápido você degradar a sua glicose por uma via anaeróbica, né? Então, é a fermentação aqui, né? São menos etapas, são menos reações químicas,
E aí você consegue. Então você não precisa de uma densidade tão grande de mitocôndria, porque nesse tipo de fibra, preferencialmente, o metabolismo que acontece é a fermentação, e para isso você não precisa de mitocôndria. Então, a predominância de mitocôndria na fibra tipo 1 é justamente para atender o tipo de metabolismo que essa fibra realiza. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo, João. É que tinha me perguntado no privado, eu falei, é melhor o João explicar, que ele já deu a parte sobre isso. João, tem outra pergunta. Sobre o tamanho dos feixes. Qual que forma feixe maior e feixe menor? Se não me engano, gente... sim, eu falei, né? Eu falei, não escrevi. As fibras do tipo 2 são maiores. As fibras Exato. tipo 1 são fibras mais curtas e as fibras tipo 2 são maiores. É até pelo diâmetro das fibras mesmo, elas se diferem nisso. Tem uma imagem, eu acho que na Silverton, na página 394, que mostra a diferença de diâmetro e uma foto histológica para comparar essa diferença. 3, 9. Aqui. É isso? Calma. 3, isso, essa que tem uma perna e um molho. Aqui a gente vê, né? Fibras que a gente tem um diâmetro bem maior, aliás, bem menor, perdão, né? De uma fibra aqui, e aqui a gente vê um diâmetro bem maior. Tá, essa é uma dúvida sobre o trabalho, mas a gente tem uma monitoria voltada exclusivamente para o trabalho, não tem, pessoal, gente? Vocês querem falar disso agora? Não sei se querem deixar para depois. O que vocês acham? Mas ele disse que vai mandar Pode mandar no WhatsApp também. O que vocês preferem? A gente tá aqui, gente. Pode. Aproveite. Então, Pedro, pode mandar aí sua dúvida, que a gente te ajuda. É o Fleury? Estamos esperando, relaxa. Enquanto isso, alguém quer falar alguma coisa, gente? Críticas, sugestões? Gente, eu tenho uma pergunta. Apareceu uma pergunta aí, vamos lá. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação aos receptores de acetilcolina. Porque, primeiro, eu tinha achado que existiam receptores colinérgicos, depois receptores nicotínicos e depois outro receptor, peraí, deixa eu ver o nome. Muscarínicos. Muscarínico, isso. Só que aí, acho que vocês falaram que era, por exemplo, receptor colinérgico nicotínico. Aí eu fiquei um pouco em dúvida aqui se é a mesma coisa ou se muda o receptor. Os receptores colinérgicos, eles têm dois tipos. Eles podem ser ou muscarínicos ou nicotínicos. Ambos vão reconhecer a acetilcolina, só que um desses receptores ele tem afinidade com a muscarina e outro desses receptores tem a afinidade com a nicotina. Mas os dois são colinérgicos, ou seja, os dois vão reconhecer a acetilcolina. No caso desses receptores da junção neuromuscular, eles são canais iônicos, e se não me engano, os receptores muscarínicos, alguém me corrija aí se estiver errado, são acoplados à proteína G. Mas é isso, os dois reconhecem a acetilcolina. E essa proteína G a gente vai ver, acho que segunda-feira, não vai? Porque eu não lembro dela ter falado nada. Vocês vão ver na próxima aula, sim. Então tudo bem. Obrigada. Vai ser na parte que ela falar de sistema nervoso autonômico. É isso. Aí vai fazer um pouco mais de sentido. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá, Fleury, pode falar. Porque é um pouco grande, aí não vai dar para digitar, não. É sobre a 1C, que ela fala sobre
um veneno que ele bloqueia os receptores colinérgicos. E aí, eles falam que usar um anelstigmina, que ela é uma anticolinesterase, né? Ela pode contrapor esse efeito. Aí eu queria saber se é porque quando você vai usar isso, isso dá uma vida maior para a acetilcolina, e aí ela vai ser mais eficiente para disputar com esse antagonista? É isso? Eu não entendi. Tá, você tá falando sobre a questão do veneno de cobra, né? Sim, a 1C. Tá, eu vou só abrir aqui, Fleury, rapidão. Babi, você me ajuda nessa também? Porque a gente... Eu acho que ele explicou muito bem, assim. Exatamente. Eu só tô meio apreensiva, assim, que eu não sei o quanto que a gente pode dar resposta. Assim. Eu não posso dar a resposta, exatamente. Eu posso te induzir a ela. Jamais. Por isso que eu tô meio. Não sei direito o que falar, mas ele tá bem certo, assim. Você tá no caminho certo, sim. Quanto. Praticamente é a resposta essa. Quanto mais acetilcolina tiver, né, na fenda sináptica, mais ela vai conseguir se ligar e menor vai ser o papel de inibidor competitivo da substância tóxica. Aí, muito bom. E aí, então, quanto... Aí tem que ver, você tem que analisar, né? Do jeito que você fez. Não se prenda, não. Você pode pesquisar, você pode ler nos livros, não fica preocupado, assim, de achar, meu Deus, tô viajando muito, porque não é, Mas não. o seu raciocínio tá muito bom, tá muito bom. É que a gente não pode dar resposta mesmo, mas era isso mesmo. Exatamente. Então, isso vai funcionar é porque o bloqueador, esse antagonista, não vai ser permanente, né? Então, é tipo, vão ficar brigando para ver quem que vai ficar quem vai ligar o receptor. Então, não sei. A minha resposta para você é essa. Eu só vejo a Maria André me respondendo a mesma coisa no ano passado. Ai, será que é isso? Será que é porque ele... Vamos supor, tem toxinas que são irreversíveis. Por que existem toxinas que são irreversíveis? Como que elas funcionam? Nesse caso, que é você administra uma droga contra o antagonista. Como que funciona? Acho importante você tentar entender. Esse mecanismo não é tão complexo. Na verdade, quando você lê, você vai falar assim, nossa, que bacana isso. Então, a gente não pode dar resposta, mas assim, o pensamento que você está tendo é muito certo, o raciocínio. Agora, você só precisa achar fontes que sustentem isso. Acho que é isso que eu posso falar. O raciocínio tá muito certo, tá muito certo. Muito bom. Perspicaz. Valeu, Fleury. Tamo junto. Mais alguém? Não? Galerinha, pessoal, Qualquer amigos. coisa, estamos sempre no Zap. Acompanhem No nossas WhatsApp a redes gente tá sociais, muito... no caso o Instagram, gerenciada graciosamente pelo Diogo. Nosso Instagram tá ficando bonitinho. Gente, eu queria agradecer a ilustre presença do Wesley, meu afilhado, que tá aqui hoje. Super elogiou a aula, gente. Falou que não tava lá na primeira, mas tá aqui agora. Quero agradecer o papel de passador de slides do João. Muito bom, muito bom. Não seríamos nada sem os slides sendo passados. Gente, a gente pode... a gente vai disponibilizar para vocês a gente pode disponibilizar para vocês a gravação das aulas. A gente só não sabe se vai ser no Classroom ainda, a gente vai ver. Mas é assim que a gente... Qualquer coisa a gente põe num drive também, qualquer coisa a gente faz um drive para monitoria, tá bom?
Beleza. Eu vou Eu interromper a gravação, eu acho, aqui. Pode interromper. Sim. Adeus, pessoas. Obrigada Right pela